Fala pessoal, graça e paz. Nesse vídeo, vou estar falando sobre o começo e o fim da fé. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Esse texto se encontra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, que diz: Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Então vamos pegar esse texto e meditar sobre o começo da fé e o fim da fé, o percurso até o fim da fé. Vamos ler sobre textos aqui sobre a salvação, o início da fé, da regeneração. Efésios 1,13 diz: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então esse é um texto que vai falar sobre o novo nascimento. A pessoa ouviu o evangelho, ouviu falar sobre Jesus Cristo, morte e ressurreição, sobre arrependimento, ouviu o evangelho, creu na mensagem, creu em Cristo, se arrependeu, teve um arrependimento genuíno ali, a pessoa recebe o Espírito Santo e nasce de novo. Tito 3, 4 e 5 também vai falar sobre isso, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, mais um texto que fala sobre regeneração, novo nascimento, perdão dos pecados e salvação pela graça. O texto de Romanos 5 vai falar sobre a justificação pela fé, versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, um texto que fala sobre regeneração, novo nascimento, justificação pela fé, perdão de pecados, o início da fé. E Efésios 4, 30 a 32 diz: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então aqui em Efésios 1,13 fala que nós fomos selados com o Espírito Santo quando cremos. E aqui fala que nós fomos selados para o dia da redenção. Então existe um dia da redenção futuro. E para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Então mesmo sendo regenerados, será que isso exclui a possibilidade de a gente apagar o Espírito Santo? Perder a salvação? Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Como alguns pensam e dizem? É isso que a gente vai ver nesse estudo. A gente viu o começo da fé, mas tem um caminho a ser percorrido e tem o fim da fé. Aqui fala do dia da redenção, se referindo, aqui fazendo uma alusão aos tempos determinados de Deus, as 7 festas. O dia da expiação, que é quando o sumo sacerdote, depois de fazer todo o seu serviço no tabernáculo em relação ao perdão dos pecados do povo, o povo aguardava ali do lado de fora, se arrependendo, aguardando o sumo sacerdote sair do tabernáculo para conduzi-los à festa dos tabernáculos. Então o dia da redenção remete ao dia da volta de Jesus, que quando o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, vai sair do Santo dos Santos, vai descer dos céus e ressuscitar e glorificar a sua igreja para nos conduzirmos para o seu reino. E aqui vai falar sobre entristecer o Espírito Santo e alguns tipos de pecados que podem entristecer, como amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, como qualquer maldade.
E a questão de falta de perdão uns aos outros, para perdoarmos uns aos outros. São coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. São pecados que, se a pessoa permanecer neles e não se arrepender, vai entristecendo o Espírito Santo de Deus até o momento que pode apagar o Espírito Santo de Deus. O Espírito sair da pessoa e ela perder a salvação. Então, novo nascimento não garante que a pessoa está peremptoriamente salva, que ela não tem o risco de perder essa salvação. Ela recebeu a salvação, mas ela está desenvolvendo essa salvação? Ela está andando em santidade? Bom, são coisas que veremos em alguns textos aqui. Eu quero ler o texto de Ezequiel 33, 12 a 16, que diz: Filho do homem, diga aos filhos de seu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo, pela sua justiça, poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. Então ele fala aqui, mandando Ezequiel falar para o seu próprio povo. Então é o povo de Deus, povo santo. E vai falar do justo, que está que se confiando na sua justiça, começar a pecar, fazer iniquidade e não se arrepender, Deus não vai se lembrar dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E aqui fala de morte espiritual. Aqui é um texto do Antigo Testamento, mas isso se aplica para nós também na Nova Aliança. E fala da morte espiritual que levará a pessoa ao lago de fogo, a segunda morte. Fala do ímpio que, se ele for divertido, se converter, ele será salvo. Talvez alguém pense assim, mas esse texto é do Antigo Testamento, isso aqui não se aplica a nós nos dias de hoje. Isso aqui era para Israel. Quando ele estava falando de justo ali, era para aquela época. Mas vamos ver o texto de Mateus 24, 45 a 51, do servo infiel. Será que, se uma pessoa é justificada pela fé e já nasceu de novo, ela está livre disso? Esse texto vai responder: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, tem o servo fiel e prudente dentro da casa de Deus. A casa de Deus é a igreja de Deus, é o corpo de Cristo. Mas, agora falando do servo infiel, mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, servo mau, dizer consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os dois são servos aqui, um permanece fiel e prudente, mas tem a possibilidade desse servo se afastar do Senhor, começar a praticar os pecados que praticava, espancar os companheiros. Aqui está usando uma figura de violência física, mas isso aqui também pode se aplicar à violência verbal, porque
A morte e a vida estão no poder da língua. Então, um filho de Deus pode matar com as suas palavras outros filhos de Deus, pode espancar com palavras, violência verbal. E aqui fala de prática de pecados. Se não se arrepender, o Senhor vai aplicar um castigo severo e será condenado com os hipócritas. E vai para o lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes. Então os dois são servos. Jesus chamou os dois. Está falando de pessoas salvas aqui, filhos de Deus. E Mateus 7, 13 e 14 também vai falar sobre a porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Então tem uma porta estreita, porta larga. E a larga, muitos entram por ela, que vão para a perdição. Então tem a porta, que é estreita, e tem um caminho também depois da porta. Apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então tem a porta, tem o início da fé, mas tem um caminho a ser percorrido, que é apertado também esse caminho. Então o fato da pessoa crer em Jesus, nascer de novo, ser justificado pela fé, não significa que ela é incapaz de perder a salvação. A fé tem um início, tem um caminho a ser percorrido e tem um fim, mas a pessoa pode retroceder nesse caminho. É o que diz o texto de Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então o texto é bem claro. O justo viverá pela fé, mas é possível ele retroceder. E se retroceder no caminho, o Senhor não se agradará dele. E retroceder vai levar a pessoa à perdição. Primeiros Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que texto interessante que Paulo escreveu. Falando da nossa caminhada de fé, e ele falando que esmurrava o corpo dele e reduzia a escravidão, porque mesmo fazendo tudo que fez, era capaz de ser desqualificado. Outras traduções dizem reprovado. E aqui não se refere só ao ministério da pessoa, mas a pessoa se perder a salvação. É o que diz logo no capítulo seguinte, 1 Coríntios 10, ele vai dar o exemplo do povo de Israel no deserto, que pecaram, idolatria, imoralidade sexual, vários outros pecados que conduzem à morte. E ficaram prostrados no deserto. Eles saíram do Egito, saíram da escravidão, foram resgatados por Deus ali, mas no caminho pecaram para a morte e não entraram na terra prometida, não alcançaram o fim da caminhada, não entraram no descanso. É uma figura para nós também isso. Em 2 Timóteo 4, 7, 8, Paulo também diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.
Então, Paulo completou a carreira e guardou a fé. Então, a fé tem um início, mas tem uma carreira a ser completada e é necessário guardá-la até o fim, a fé, combatendo o bom combate. E uma luta contra a nossa natureza carnal, terrena ainda, nosso corpo corruptível. Apesar de termos o Espírito Santo, ainda temos uma luta contra a nossa carne diária. E a coroa está, no caso dele aqui, que venceu, está guardada, a coroa da justiça, que ele receberá naquele dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo. Não somente ele, mas também todos os que amam a sua vinda. É interessante que o galardão, a coroa, se recebe na vinda do Senhor, que é ao toque da sétima trombeta, acontece a primeira ressurreição, glorificação da igreja, dos vencedores, e o arrebatamento para assim herdar o reino de Deus. Os que amam a sua vinda. Outro texto que vai falar sobre o início, o fim da fé, é o de 1 de Pedro, capítulo 1, versos 5, 7 e 9. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então aqui fala do fim da salvação que será revelada na volta de Cristo. Estamos guardados pela fé no poder de Deus para a salvação. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então fala sobre a prova da nossa fé, que a nossa fé será aprovada para que possamos ser achados dignos de herdar o reino de Deus. E o fim da fé é a salvação das nossas almas. Então, quando nascemos de novo, que recebemos o Espírito Santo, fomos regenerados, ali ocorreu a regeneração do nosso espírito que estava morto, mas as nossas almas serão salvas de fato no fim. É necessário permanecer na salvação, permanecer em Cristo, porque é possível a pessoa se desviar da fé, abandonar a fé, apostatar da fé, continuar vivendo segundo a carne, mesmo depois de receber o Espírito Santo. Então é necessário perseverar até o fim. Então, que garante a salvação da alma, completando a carreira e guardando a fé até o fim. 1 Coríntios 10, 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E cair aqui não é qualquer queda, mas é pecado para a morte, perda de salvação. Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Esse texto é bem importante, bem interessante, porque aqui Paulo já está escrevendo para pessoas que já nasceram de novo, já receberam o Espírito de Deus, mas ele alerta, ó, vocês estão em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas se vocês continuarem vivendo segundo a carne, caminharão para a morte. E aqui é morte espiritual que vai levar a pessoa para a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Então, mesmo após receber o Espírito Santo, é possível continuar vivendo segundo a carne. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, existe uma luta contra a nossa carne, contra nosso velho homem. Isso é diário. Hebreus 10, 26 a 31. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Antes de continuar lendo aqui, vai ter o texto de 1 de João 1 que fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Todos nós temos pecados, cometemos erros, cometemos pecados, mas aqui tem uma diferença a gente cometer erros, pecados,
tem momentos de fraqueza, mas aqui falando de pecar de propósito, a pessoa continuar no pecado, em pecados graves, que vai levar a pessoa para a morte espiritual. Então a pessoa que foi salva já recebeu o conhecimento da verdade, mas se continuar a pecar de propósito e ficar confiando e achando, eu tô salvo já, eu já fui justificado pela fé, eu não tem como perder a salvação. Isso não é bíblico. Olha o que diz o texto. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. A pessoa foi comprada pelo sangue de Cristo, foi santificada pelo sangue de Cristo, foi salvo, mas profanou o sangue da aliança, insultou o Espírito de Deus. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então fala aqui de uma pessoa que nasceu de novo, recebeu o Espírito, foi justificado pela fé, mas continuou a pecar de propósito, não se arrependeu, profanou o sangue da aliança, insultou o Espírito da graça, pisou o Filho de Deus. E Deus fala: o Senhor julgará o seu povo. É o seu povo santo, povo eleito de propriedade particular, que foram comprados pelo sangue de Cristo, que se tornou adversários, inimigos de Deus. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, por meio do evangelho que cremos, somos salvos, se retivermos a palavra. É possível não reter a palavra. Aqui fala de doutrinas erradas também que podem nos levar à perdição. Então é necessário reter a palavra. Se retivermos a palavra, somos salvos através desse evangelho. A pessoa pode escolher reter a palavra de Deus ou não. Hebreus 3, 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Mais um texto que fala de reter a palavra, de se guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o início da fé, o caminho e o fim da fé. E aqui o autor de Hebreus está escrevendo para pessoas que são, ele se incluindo e se dirigindo a pessoas que são participantes de Cristo, do corpo de Cristo, foram salvas. Mas é necessário guardar firme até o fim a fé que ela teve logo no início, desenvolver a fé. Hebreus 12, 1 a 2. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Mais uma vez, fala de correr com perseverança a carreira
Fala o caminho a ser percorrido e da forma que tem que ser percorrido, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E para finalizar, um texto de 2 de Pedro, capítulo 1, 5 a 11. Por causa disso, concentrando todos os vossos esforços, seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade, à fraternidade o amor. Então tem esforço, sim. Tem pessoas que acham que não tem esforço na graça, e a pessoa aceitou Jesus e já foi justificado pela fé, acho que já tem que fazer mais nada. Que automaticamente ela vai produzir boas obras, que não precisa se esforçar para isso. Isso não é bíblico, porque fala sobre concentrar todos os seus esforços, acrescentando à fé todas essas outras virtudes. Porque essas qualidades, essas virtudes, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são qualidades que necessitam estar presentes nos filhos de Deus e aumentando cada vez mais, não ficar estagnado. Tem crentes que acham que já está bom, que não tem que fazer mais nada, ficam estagnados. E aqui fala de ser inativo e infrutífero. É possível acontecer isso com o Filho de Deus, com alguém que foi salvo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Ó, é possível a pessoa se esquecer da purificação dos antigos pecados dela e se tornar cego. Uma cegueira espiritual. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa forma que entraremos no reino de Deus. Confirmando a vocação para a qual fomos chamados, de sermos santos, de sermos semelhantes a Jesus, a vocação de sermos reis e sacerdotes. Já fomos feitos sacerdotes, mas se perseverarmos até o fim, seremos reis também, para reinar juntamente com Cristo no seu reino, que ele nos dará autoridade sobre os povos e para reinarmos sobre as nações juntamente com ele, iniciando-se no reino milenar e também no reino eterno. Então é necessário confirmar a eleição, esse chamado para ser santo, esse chamado de ser, com a vocação de ser rei, sacerdote, semelhante a Jesus. Espero que você possa ter gostado desse vídeo, compreendido, ter entendido sobre o início da fé, o caminho que é necessário percorrer e o fim da fé. A fé tem um início, meio e fim. E é necessário perseverar até o fim para sermos salvos. É claro que existem muitos outros textos para falar sobre esse assunto também, outros textos para falar, mas isso aí renderia outros estudos. Espero que você possa ter gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.